Bem, boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 13 de fevereiro de 2025. Estamos já quase na metade do mês de fevereiro, né? E nesse horário das 16 horas, às quintas-feiras, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo 15, que tem por título Psicofonia. E hoje nós vamos dar início ao item número 10, que se chama Desligamento e Retorno à Normalidade. Então, é o capítulo 15, item 10, tá? Desligamento e retorno à mediunidade. E o capítulo 15 é psicofonia. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, vamos aqui elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, o médico das almas, ao nosso Pai Criador, aos espíritos amigos, a Francisco de Assis e toda essa pleiade de espíritos, né? Trabalhadores do Senhor, agradecendo todas as bênçãos que nós temos recebido, agradecendo o amparo e a misericórdia do Senhor, que nunca nos faltou. Rogar ao Pai que também nos dê ombros fortes para a gente continuar na batalha, né? Buscando nos aprimorarmos e também rogando sempre ao Senhor a sua misericórdia para com aqueles nossos irmãos que se encontram em situação difícil, com sofrimento, com doenças, né? Com desarmonias, passando por processos obsessivos, outros planejando abandonar essa vida através do suicídio, tão especial para esses, né? Pedindo ao Senhor que dê forças para que eles não pensem nisso, para que eles desistam desses planos, desses propósitos, porque isso será apenas o que vai causar é um aumento e um sofrimento, né? Então, que o Senhor fortaleça todos esses nossos irmãos. E assim, Senhor, envolvidos pelas tuas bênçãos, pelo teu amor, te pedimos que nos permita dar por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Então, vamos lá, gente. Como eu disse, capítulo 15, Psicofonia, item 10, Desligamento e Retorno à Normalidade. Diz assim o Hermínio de Miranda: a desincorporação dos companheiros em tratamento sempre causa certo choque com o início, ao serem feitas as ligações perispirituais. Então, o médium está ali em transe, os espíritos deram as comunicações, agora chegou aquele momento, né, de encerrar o trabalho e de fazer aquele desligamento, o afastamento do espírito comunicante do médium. Então, ele diz aqui que esse desligamento, essa separação, né? Essa desincorporação sempre traz um certo choque para o médium, da mesma forma que causa um certo choque quando esse espírito se aproxima do médium e é feito as ligações perispirituais. De volta ao corpo físico, ele está falando da Regina, né? Regina, como outros médiuns, pode necessitar de alguns momentos reassumir a consciência de sua própria identidade, do local onde se encontra e coisas assim. Então, alguns médios, no caso aqui da citando a Regina, que é sempre aquela médium que ele estuda, né? Que eles podem precisar de alguns minutos para alcançar aquela tranquilidade, né? Reassumir a consciência de sua própria identidade, do local onde ele se encontra e outras coisinhas. Então, ele, ele não é uma coisa simples para todos. Não quer dizer que isso vai incomodar todo mundo da mesma maneira, mas tem alguns médios
que na hora que ele está terminando o transe, né, está voltando ali, ele tem algum probleminha. Ele tem ali um pouquinho de dificuldade, né? Ele talvez precise de uns minutinhos para ele poder, né, se restabelecer. Depende também do tipo de passividade que ele está dando naquele momento. Se o espírito que ele estiver dando de passividade for um espírito muito violento, um espírito que traga uma carga de energia muito pesada, muito deletéria, um espírito assim com graves problemas, não é? Isso pode afetar o médium, pode trazer para o médium um certo desgaste, e aí ele precise de um tempinho para se recuperar. Já se for um espírito tranquilo, né? Que só está assim, meio chateado, né? Um pouquinho triste, o desligamento já se faz mais suave. Então, vai depender muito também dessa carga de energia que traz aquele espírito que vai se comunicar. Aí ele diz assim: é como se subitamente, acordada por uma explosão, ela, Regina Médio, precisasse tomar conhecimento do que se passa, né? Então, é até a gente mesmo, né? Quando você às vezes está num sono muito profundo e você acorda de repente, alguém te acorda, você fica meio desorientado, né? Tipo assim, será que é noite ainda? Será que é dia? Né? Onde será que eu estou? Às vezes a gente fica meio fora de foco, né? Se acordasse muito rapidamente, a gente fica meio assim. Às vezes acontece de eu acordar e eu a cortina está fechada, eu digo, será que já é de manhã cedo ou é à noite? Aí eu não, é à tarde, é que eu dormi um pouquinho por algum motivo, eu caí no sono profundo e acordei assim pensando, mas será que já é de manhã? E aí você olha bem engraçado. Então, tudo depende da situação em que você, do tipo de comunicação. Aí ele diz aqui, a intensidade dessas dissonâncias depende, obviamente, do estado de desarmonia do espírito que acaba de serviço do seu corpo físico. É o que eu falei aqui. Muitas vezes, a intensidade desse desequilíbrio que o médium vai ter ao final da comunicação vai depender, né, do tipo, do nível de desarmonia, de desequilíbrio do espírito que se comunicou. Se é um espírito revoltado, cheio de ódio, né, desejando vingança, querendo acabar com tudo, isso pode trazer uma desarmonia maior. Alguns deles, mesmo que causando choque inicial, ao se incorporar, desligam-se sem grandes problemas, porque conseguem tranquilizar-se durante um longo diálogo mantido em função dos passos que receberam e das preces que foram pronunciadas em seu favor. Então, aí, olha só que beleza. Às vezes o espírito chega realmente querendo arrasar com tudo, falando um monte de coisa, revoltado, gritando com ódio, dizendo que vai matar, vai destruir, vai acabar com tudo. Mas dependendo do acolhimento que ele receber, né? Tanto do médium como do doutrinador, né? Das palavras do doutrinador, né? Na orientação, no consolo, no carinho, isso vai fazendo com que aquele espírito vá se acalmando, se tranquilizando, de tal modo que, ao sair, ao se afastar, ele faça isso de maneira tranquila. É igual quando você está na casa espírita ou em qualquer lugar, chega uma pessoa muito desarvorada, revoltada, isso já aconteceu na casa espírita muitas vezes. A pessoa chega com raiva, né, muito desorientada. Aí ela recebe o atendimento fraterno, o companheiro recebe, coloca ele sentado, oferece um copinho com água, faz uma prece, conversa com ele, consegue tranquilizar a pessoa, depois pergunta sempre se a pessoa aceita receber o passe, né? Porque pode ser uma pessoa de outra religião. Então, se a pessoa aceitar, aplica o passe, oferece água fluidificada, né? Convida, pergunta se a pessoa não quer ficar mais algum pouquinho tempo ali na casa, que não tem chuva, fique mais um tempinho ali.
e a pessoa vai se acalmando. Então, às vezes, quando a pessoa sai, vai embora, ela está tão tranquila, ela está tão harmonizada, tão calma, que ela sai numa boa, de forma diferente de quanto ela chegou. Então, isso depende da recepção, da forma como a pessoa vai ser atendida. Ela pode chegar um furacão e sair como se fosse uma brisa. Né? É o que o Euninho está dizendo aqui. Então, dependendo do diálogo, né? Dos passos que ela recebeu, das preces que foram pronunciadas em seu favor, isso pode fazer com que o espírito se acalme. Quer dizer que o mais comum, no entanto, é o desligamento algo traumático. Dependendo do nível, né, que o espírito chega, talvez, dependendo da recepção, de repente do diálogo, é normal até que ele saia muito revoltado ainda, né? Porque, às vezes, esses irmãos que chegam na casa espírita, eu na mediúnica, a gente não avalia de onde ele veio. E olha que antes de chegar à casa espírita aqui, ele passou pela reunião espiritual. Já falamos sobre isso, né? Do atendimento que ele recebe no plano espiritual. Então, ele já passou pelo plano espiritual, já houve uma suavização lá da situação dele, mas mesmo assim, ele chega, às vezes, em situação mais difícil. Então, ele diz aqui: o mais comum, no entanto, é que, ao se afastar, ele ainda se afaste de uma forma, ainda com muita violência, e deixa o médium numa situação ainda difícil. E o médium, muitas vezes, sente, né, aquela desarmonia, aquele desequilíbrio na hora do afastamento. Aí ele diz aqui, tanto que ele falou, o mais comum, no entanto, é o desligamento do espírito do médium de forma traumática. Agora só um pouquinho, gente. Então vamos lá, gente. Então ele diz aqui, traumatismo, aliás, ele está falando aqui do traumatismo, do desligamento traumático, deixando o médium ainda um pouquinho desequilibrado. Traumatismo, aliás, que dura pouco, pois ela, Regina, costuma ser atendida prontamente, com passes transversais, que é assim, ó, transversais é desse jeito, com passes transversais de dispersão. Em seguida, passes longitudinais, tranquilizadores, ou imposição de mãos sobre a testa e a nuca, por exemplo, sobre a garganta, quando particularmente afetada, ou ainda sobre o plexo solar, que é essa região aqui do peito, né? Então, gente, dependendo da desarmonia, do desequilíbrio que o médium fique ao final da comunicação da passividade, no caso aqui da Regina, ela é atendida pelo doutrinador com os passes, que podem ser transversais, mas querendo fazer a dispersão. O passe de dispersão promove o desligamento, tá? O desligamento. Os passes longitudinais tranquilizadores são aqueles passes de harmonização, ou que pode ser feito também com a imposição de mãos sobre a testa, sobre a nuca, né? Sobre a garganta, porque, né, o aparelho fonador, ou sobre o plexo solar. Então, num caso desse, o médio está bem desequilibrado, bem desarmonizado. Realmente, o desligamento foi bastante traumático. Algumas situações específicas podem ocorrer entre as muitas variáveis possíveis. Às vezes, por exemplo, o espírito ameaça continuar incorporado. Às vezes, o doutrinador pede para o espírito se afastar, está na hora de terminar a comunicação, mas ele não quer. Ele não quer.
ele permanece incorporado. Embora nunca o tenham conseguido, é certo que a luta que se trava deixa a Regina exausta, quando afinal a entidade se desliga, dependendo da capacidade energética do espírito, né? Da violência da energia dele, ele pode ser um espírito de difícil desligamento. O médium aí vai ter que trabalhar bastante. Se for um médium muito inexperiente, a coisa pode complicar. Mas se for um médium que tem bastante experiência, esse médium vai ajudar o doutrinador nesse desligamento, mas, né, o médium vai ficar desgastado. Aqui no caso, a Regina, olha que a Regina era uma médium experiente, né? Mas mesmo assim ela fica exausta. E finalmente a entidade se desliga. De outras vezes, ela própria reluta em reassumir os controles do seu corpo, dado que a sensação de euforia e liberdade, ou a convivência por alguns momentos com entidades muito amadas e carinhosas, acabam por gerar na sua mente a passageira ideia de que seria preferível ficar lá naquele outro mundo melhor, onde as pessoas são tão maravilhosas. Então, aí, no caso, é quando a média está dando a comunicação de um espírito superior, de um espírito muito amoroso, né? E aí ela sente aquela paz, aquela tranquilidade, e aí dá vontade dela de não desligar, de ficar com aquela passividade por mais tempo. Nós estávamos fazendo um dia um estudo, eu acho que é daquele livro Qualidade da Prática Mediúnica, onde, numa das perguntas que fizeram à equipe, o Edivaldo, ele fala sobre isso, né, de que alguns espíritos que queriam ficar nesse, no plano espiritual, queria ficar nessa situação, e até espíritos que pensaram até em provocar o seu próprio desligamento, a sua própria desencarnação para ficar ali, naquela situação. E aí ele fala, né, isso seria um suicídio. Então, se ele conseguisse fazer isso, ele não ficaria nesse lugar de paz e amor. Não ficaria, né? E a gente não pode buscar esse tipo de coisa. Isso só pode acontecer naturalmente. A partir do momento que você tenta, busca uma alternativa para você sair desse mundo que não seja natural, você está indo contra a lei de Deus. Você está indo contra a lei de Deus. Então, ele fala que desse caso da própria médium, aí não é o espírito, mas a médium relutar e assumir o controle do próprio corpo, de voltar, né? De voltar para o mundo, né? De todo mundo, esse nosso mundo aqui, porque ela acha que tá tão bem lá, está tudo tão tranquilo, tudo tão sensacional, e ela está sempre com aquelas pessoas maravilhosas, aqueles espíritos bons, onde nenhum deles pensa em maldade, pensa em nada negativo. Ela diz, será que eu não posso ficar aqui? Mas claro que não pode, né? Então, ela diz aqui, logo, logo, mas isso também é passageiro. Logo, logo, o canário que voou pelo espaço livre e cantou a melodia do amor universal volta, abre a porta da sua própria gaiolinha, fecha atrás de si e vai cantar o cântico melancólico da saudade do futuro, quando o dia estará limpo para sempre. Então, ele quer dizer o seguinte: essa vontade de ficar lá é passageiro, volta para a realidade. Ele chama esse nosso mundo aqui, a nossa gaiolinha. Entra na nossa gaiolinha, fecha a porta e desperta para a realidade, né? E vai ficar com a saudade do futuro. O que é isso? Fica aquela coisa de que não se preocupe. Você pode um dia voltar lá, vai voltar para esse mundo. Vai depender da gente, não é? Vai depender do que você está fazendo aqui. Nós fizemos, se eu não me engano, esse estudo ontem, do capítulo do Sermão do Monte, né? Vós sois, o capítulo que fala do vós sois o sal da terra. Vai depender da gente, do que a gente está fazendo aqui. Então, se a gente vai fazendo aqui tudo direitinho, tudo certinho, nos esforçando, tudo bonitinho,
Quando a gente desencarnar, a gente vai poder gozar dessa atmosfera mais gostosinha, mais tranquila, no convívio com os amigos espirituais. E olha, digo mais, não é precisar desencarnar. No desdobramento do sono, no desdobramento do sono, que a gente faz toda a noite, e até mesmo quando você dá uma dormidinha à tarde, né? Dormiu, não importa se foi à noite, se foi aquele cochilo da manhã, se foi do cochilo da tarde, você desdobra, porque o pessoal fala, o desdobramento do sono, o pessoal só pensa à noite, né? Quem gosta de fazer aquela, o pessoal chama de a sesta, né? Dar aquela dormidinha à tarde, né? Às vezes para descansar depois do almoço, você desdobra. Então, você pode desdobrar à tarde, quando você deita para descansar depois do almoço, nem que seja uma meia horinha. Você pode desdobrar à noite, durante a madrugada. Quem acorda muito cedo, quando dá 10, 11 horas, eu vou deitar um pouquinho, descansa de manhã. Então, você pode desdobrar de manhã, quando tirar um cochilo, pode desdobrar à tarde, quando tirar um cochilo, pode desdobrar à noite. Então, se você desdobrar, através do sono, você vai para o plano espiritual. Você vai se encontrar com os amigos queridos, né? Gozar daquela pausa, aquela tranquilidade. Você pode fazer isso 2, 3 vezes por dia. Agora, como fazer isso? Como é que isso pode acontecer? Vai depender de o que você faz quando está desperto. O que passa pelo teu pensamento? O que você gosta de fazer? Você está procurando sempre se melhorar, né, promover aquela faxina, como nos ensina Santo Agostinho na questão 919A do Livro dos Espíritos? Você está sempre procurando se renovar, né? Sempre ligado a boas lições, bons ensinamentos, vibrando pelos outros. Você está fazendo isso? Então você já vai gozar dessa maravilha, sabe? Dessa sensação de liberdade, de euforia, de convivência por alguns momentos com bons espíritos. Porque é da lei, é da lei, é da lei. Então, isso pode acontecer agora. Não é preciso esperar desencarnar para você poder gozar dessa boa vida, dessa boa situação espiritual. Não. A gente pode gozar disso todos os dias, até mais de uma vez por dia. Por isso que tem aquela música que diz assim: depende de nós, só depende de nós. A pessoa diz, mas depende de Deus, dos amigos espirituais. Não. Eles querem isso. Se dependesse só deles, estava resolvido o problema. Mas não, depende de nós. Se você quiser, você pode viver essa maravilha. Você pode viver essa maravilha, essa convivência boa com os espíritos amigos. Só depende da gente querer. Porque a parte do espiritual, a parte que cabe ao espiritual, eles fazem. Agora, depende da gente fazer a nossa. Só que muitas vezes a gente quer vive o quê? No inferno astral. Aí complica, né? Então, conseguir isso aqui é fácil. Vamos mudar o nosso padrão vibratório. Aí ele continua dizendo aqui: acontece ainda dela, Regina, reassumir o corpo, mas ficar por algum momento debruçada sobre a mesa, um tanto inerte. Então, às vezes ela volta, mas ela fica ali, ó, debruçada sobre a mesa, um tanto inerte. Ouve o doutrinador que lhe fala e pede que volte, mas a princípio não consegue mover-se. Então ela volta, fica debruçada, e o doutrinador fica falando com ela: Regina, Regina, desperta. Ela fica ouvindo, mas ainda continua ali sobre a mesa sem se mover. Só após uma. Aí, quando o doutrinador percebe isso, aí ele aplica o passe. Só após uma série de passes de dispersão, ela reage, afinal, ao estado de lassidão, aquela moleza, né? E reassume os controles mentais. Após certas incorporações mais traumatizantes,
Quando os espíritos despertam em desespero para uma realidade dolorosa, ela volta com uma terrível sensação de vazio na mente, como se não tivesse mais cérebro, fosse incapaz de pensar, nem mesmo soubesse da sua identidade. Então, quando a comunicação é muito dolorida, né? Quando o espírito é muito revoltado, afeta muito a ela. Mas nada daquilo faz. Ela percorre com o olhar o ambiente. É uma sensação angustiante e aflitiva. Quando ela passou por uma incorporação muito difícil, o espírito se afastou, assim, deixando um trauma muito grande, né? Um desequilíbrio muito grande. Aí ela desperta, olha em volta, observa as pessoas que estão na mesa junto com ela, rostos familiares, afinal de contas, mas nada daquilo faz sentido para ela. Onde está? E aquela gente ali? Como eu falei, a gente às vezes acorda sem saber onde está, olhando assim, onde que eu estou, é de dia, de noite, né? Até você tomar noção que está na sua casa, do seu quarto, da hora. E é assim que ela desperta às vezes. O que estão fazendo? E quem é ela própria? É hora do doutrinador interferir mais uma vez com os passes dispersivos, né? Para dispersar fluidos que ainda envolvem, e com palavras que lhe assegurem que ela é Regina, que tudo está bem em paz. Então, a doutrina normalmente chama a pessoa, desperta, você está aqui na casa espírita, Regina, acorda, fala o nome dela várias vezes, para a pessoa ir tomando consciência de quem ela é. Porque, às vezes, a passividade é muito complicada, e o médium, até com um médium bem preparado como a Regina, a pessoa fica meia desestruturada, né? E aí, ele a envolve com palavras que lhe asseguram que ela é Regina, que tudo está bem em paz. De repente, ela descobre que é ela mesma. É a mesma sensação que experimentava quando voltava de suas ausências, durante a fase de fenômenos, já relatados a luz, quer dizer, lá dos primeiros capítulos neste livro, sob o título Condomínio Espiritual. O que parece comprovar nossa teoria de que, durante tais ausências, ela, provavelmente desdobrada, tinha seu corpo controlado e dirigido por outras entidades. Então, ela se desdobrava e outras entidades vinham ocupar o corpo dela, né, controlando o corpo dela, e ela ficava afastada. Quando ela voltava, era como se ela não tivesse dificuldade de reassumir o controle do corpo dela. É claro que, ao retornar, o médium pode encontrar no corpo os resíduos magnéticos deixados pela entidade que acaba de ser desligada. É mais ou menos assim. Você sai da sua casa e deixa a sua casa arrumadinha. E aí, uma família, um amigo, vai dizer, enquanto você vai viajar, a pessoa me diz assim, olha, enquanto eu vou viajar, vocês ficam aqui em casa. Eu vou ficar uma semana fora, vocês ficam aqui em casa. Quando eu voltar, você vai. Aí a pessoa, tá tudo bem. Quando a pessoa volta de viagem, os convidados que estavam na tua casa foram embora. Mas aí, quando você vai olhar a sua casa, né, eles deixaram resíduos da sua casa. Quer dizer, às vezes deixaram o móvel fora do lugar, de onde você costuma colocar, né? Deixaram o quarto não bem arrumado como você arruma, né? Deixaram as coisas, né, bem espalhadas, aí você olha, né, você percebe que tem ainda alguma coisa ali que marca a presença daquelas pessoas. Aí você diz, eu vou ter que dar arrumadinha aqui, pois deixar a mesa fora do lugar, a cadeira, a cortina. Aí você, né, encontra aqueles registros que alguém esteve ali na sua casa. É mais ou menos assim. Quando ela retorna ao corpo dela, ela vai encontrar no corpo dela, no cérebro dela, resíduos magnéticos deixados pela entidade que acaba de ser desligada. Porque ela se afastou, eles ocuparam o corpo dela, o cérebro, o controle da mente dela, né? Eles ocuparam ali o controle da mente dela e eles deixaram registros magnéticos da passagem deles por ali, né? Durante algum tempo, às vezes, mais de uma hora, viveram naquele corpo pessoas atormentadas,
por 1000 problemas afetivos, dores físicas e morais, estados de angústia, rancor, ansiedade, insegurança e temor. Então, aqueles espíritos que ocuparam ali o corpo dela, né, a mente dela, eram espíritos doentes, espíritos atormentados, espíritos desequilibrados, né? Enquanto em desdobramento, tais sensações lhe chegam por via indireta, por reflexo, e, portanto, atenuadas de volta ao corpo, reintegrada a todos os seus dispositivos sensoriais, ele sente uma realidade física, a presença da dor concreta, pessoal, como se fosse própria. Deixa eu só ver aqui, porque a Eloá caiu, eu não sei se houve algum probleminha aqui. Deixa eu só mandar mensagenzinha aqui para ela, rapidinho, né? Como ela está lá em Portugal, a coisa. Então, o que, que pode acontecer? Quando ela está desdobrada, ela sente a influência desses espíritos. Mas essa influência vem através do cordão perispirítico, que o pessoal chama de cordão de prata, né? Ela está desdobrada, ela está afastada do corpo. E sai do corpo dela aquela extensão do perispírito, que o pessoal chama cordão de prata, até onde ela está. A sensação ruim desses espíritos vão chegar a ela por esse cordão de prata, mas vai chegar de uma maneira mais suavizada, porque ela está, de certa forma, distante. Ela vai sentir um pouco da aflição deles, mas vai sentir um pouco suavizada. Quando eles vão embora e ela volta para o corpo, o registro que eles deixaram no corpo dela é forte. E aí ela vai sentir esse choque de forma forte também. Não vai ser mais suavizado. É aquele detalhe, né? Vamos dizer, como eu falei, alguém ocupou a tua casa e deixou uma coisa estragada dentro de casa. Vamos dizer assim, né? Um exemplo. Você está chegando, você está lá, do outro lado da rua. Vamos dizer que deixou uma coisa muito. Você está sentindo o cheiro. Nossa, estou sentindo um cheiro muito ruim. Mas você está do outro lado da rua. O cheiro está chegando a você um pouquinho, mas não tão forte, porque você está do outro lado da rua, não é? Mas quando você entra dentro de casa, você toma aquela pancada do cheiro muito forte. Por quê? Porque agora você está mais perto do local onde está aquela comida estragada. É o que acontece. Quando ela está desdobrada, ela está afastada do corpo dela. Eles estão ali, com seus desequilíbrios. Através daquele cordão de prata, que é a extensão do perispírito, ela sente um pouco da sensação do desequilíbrio deles. Mas ela está afastada. No momento que eles vão embora e eles deixam os resíduos, uma parte daquele desequilíbrio deles, energeticamente falando, no corpo dela. Quando ela volta e entra em contato direto com o corpo, aí ela sente aquela força deles mais intensa, entendeu? Mais intensa. É o que ele diz aqui. De volta ao corpo, a médium Regina, reintegrada a todos os seus dispositivos sensoriais, ele, o médium, sente uma realidade física, a presença da dor concreta, daquela dor forte, pessoal, como se fosse própria, como se fosse dela dor. Ela sente aquilo muito forte, né? Pode encontrar ainda, como eco visual, imagens que se projetaram da mente da entidade tratada. Não só a energia deles que ela vai encontrar ali, bem viva, bem forte, mas também as imagens que eles deixaram na mente, no cérebro dela, o que eles viam, né? O que eles viviam. Então, ela pode encontrar esses ecos visuais, imagens que se projetaram da mente da entidade que estava sendo tratada
no caso, na mesa mediúnica, ele está sendo tratado. Eles deixaram na mente dela essas imagens. E ela continua vendo essas cenas que parecem ter ficado, por um momento, retidas no seu psiquismo, ou na atmosfera psíquica que o envolve. Então, muito interessante isso. Quer dizer, o espírito vai embora, mas ele deixa resquícios da passagem dele, da energia dele, deletéria, desequilibrante do corpo dela, e deixa também as imagens que ele carregava na mente dele. Às vezes, imagens de perseguição, imagens de destruição que ele provocou, imagens que alguém projetou da mente dele buscando vingança. Então, ele deixa ali os resíduos. Então, quando ela volta, ela se depara com aquela energia deles e com as imagens, um pouco, uma parte das imagens, e principalmente imagens aflitivas que eles vivenciavam, né? Então, ele diz aqui, talvez o cérebro físico capte a criação mental das entidades. Então, o cérebro dela, porque preste atenção, quando você desdobra, o médium desdobra, a tua mente não fica no corpo. A nossa mente vai com a gente. Ela vai com a gente. Porque quando o espírito está desencarnado, a mente dele está com ele. A mente dele está com ele. Então, se você desdobra, se afasta, a tua mente vai com você. O que fica no corpo? O cérebro. Teu cérebro fica no teu corpo. Teu cérebro, né, é um órgão do teu corpo. Então, aquele espírito, quando ele entra no corpo e você não está ali, ele vai manipular as células nervosas do teu cérebro. Ele vai, e é o teu cérebro que vai registrar essas imagens da mente do espírito. Então, quando você volta para o seu corpo, a sua mente se une ao teu cérebro. E o que ele deixou de registrado do teu cérebro, aí a tua mente vai captar, entendeu? A tua mente vai captar. Então, a gente está mostrando aqui uma coisa, que mente e cérebro são coisas diferentes. São coisas diferentes. Tem gente que acha que mente e cérebro é uma coisa só. O cérebro é um órgão. Tá? Então, ele diz aqui, ó, talvez o cérebro físico capte a criação mental das entidades, quando a entidade está ali no teu corpo, manipulando as células nervosas do teu cérebro, e você está longe. Então, está aqui, capte a criação mental das entidades que persiste em vista da dramática intensidade com a qual as imagens foram disparadas e sustentadas. É como se ele chegasse no teu corpo, no teu cérebro, e pegasse o ferro em brasa e marcasse ali. E deixasse registrado no teu cérebro aquelas vivências, aquelas imagens que estão lá. Ele passa para o teu cérebro, ele vai embora, leva parte delas, mas deixa ali uma lembrancinha para você. E o médico, quando chega, vai se deparar com aquelas imagens ali que ainda ficaram, aqueles registros que ainda ficaram. Aí ele diz aqui, ó, alguma dessas vidências a posteriori são revestidas de trágico realismo. Então, ele está dizendo aqui que algumas imagens são imagens muito fortes que aquele espírito deixou. Porque você não sabe de onde ele veio, para onde ele vai, você não sabe o que ele está vivenciando. Às vezes ele está vivenciando torturas que a gente não consegue nem imaginar. Nem você querendo ser muito criativo, você vai conseguir imaginar o que ele está vivendo no local de onde ele vem. Um verdadeiro inferno
torturas, né? Terrores, coisas horríveis ele está vivenciando. Está vivenciando coisas horríveis, cenas dramáticas. Você não tem a mínima ideia do terror que ele está vivenciando e que ele está deixando ali para você ver. Tem médios que realmente se desequilibram, gente, que não aguentam esse tipo de coisa. Então, eles aqui, né? Regina se lembra de uma delas particularmente chocante. Um homem, uma das cenas que ficou na mente dela, um homem amarrado a um cepo, com a cabeça esfacelada por sucessivas arremetidas de um daqueles infernais instrumentos de agressão medieval, constituído por uma bola cheia de pontas de ferro ou toda espécie que gira, presa por uma corrente também de ferro a um cabo como de um chicote. Foi uma cena inesquecível. Esse homem morreu assim, amarrado, imagina, amarrado, tá, a um cepo e alguém com aquele instrumento, né, que é um cabo com uma corrente, uma bola na ponta, cheia de espeto, pesado pra caramba. E o cara girava aquilo e na cabeça da pessoa. Às vezes a pessoa não morre com a primeira pancada. Imagina o terror da pessoa vendo aquilo girar e aquele cepo, aquela bola de ferro bater na cabeça da pessoa. E a pessoa não morrer na hora, logo da primeira pancada. E ele vem com a segunda, e ele vem com a terceira, até esmigalhar a cabeça. Aquela pessoa que morreu sob essa tortura, ela vai ficar com essa imagem gravada. Gente, eu vou falar de uma coisa terrível aqui. Desculpe, só para fazer uma comparação. Terrível. É algo que eu acredito. E eu vou contar uma coisa que uma aluna minha, de 12 anos, me contou. Quando ela me contou isso, eu já devia ter meus 58 anos. E até eu fiquei na hora, estarrecida. E ela me contou aquilo como se fosse uma coisa comum, que é comum na realidade que eu vivia. E eu fiquei assim, paralisada. Naquele dia, eu trabalhei, mas eu não conseguia. Tipo assim, parecia que eu estava fora do ar. Que eu ficava assim, toda hora que eu me lembrava daquilo, eu dizia assim, meu Deus, o que pode? Ela me contou de uma forma muito natural, que é a realidade dela, que ela morava lá na Cidade de Deus. E ela viu uma vez, não me lembro se foi um tio dela, um parente, um amigo, a pessoa ser colocada no micro-ondas. Vocês sabem o que é micro-ondas, não sabem? Uhum. Não preciso dos detalhes. Não é aquele que você tem na sua cozinha. Tá? Ela de 12 anos. E ela me contando, eu não sei se o que me chocava mais, se era o que ela me contava ou a naturalidade dela ao contar. Eu acho que foi isso que me deixou mais chocada. Foi a forma como ela me contava. Como se ela tivesse contado assim. E aquela moça estava no ponto do ônibus, veio o ônibus, ela subiu, o ônibus estava cheio. A espiritualidade, sem mostrar escândalo, sem mostrar choque. Quem estava chocado era eu. E ela com 12 anos contando, e eu fiquei assim, paralisada. Eu pensei assim, meu Deus, se fosse eu que tivesse no lugar dela, visse aquilo, eu acho que naquele momento eu entrava em parafuso, eu tinha uma síncope, eu tinha ia estar gritando até hoje, de desespero. E a criança de 12 anos, me contando aquilo na maior naturalidade. Eu fiquei chocada. Até hoje, quando eu me lembro daquilo. Agora, você imagina, a criatura que estava sendo vítima daquela tragédia. O trauma que isso deve ter provocado daquele ser humano que estava sendo vítima daquele crime.
Entendeu? Essa criatura, com certeza, se desestruturou totalmente. Se desestruturou totalmente. Também não era uma criatura dali, né? Daquele movimento ali, daquela situação. Então, ela já não era muito equilibrada energeticamente, né? Era alguém também que vivenciava aquela vida ali. Imagina a desestruturação energética que deve ter acontecido com aquela criatura que sofreu aquela violência. Como é que esse espírito deve ter chegado ao plano espiritual? Como? Como? O trauma, o trauma desse espírito. É mais ou menos isso aqui que a Regina está falando. Quando essa criatura, um dia, pela misericórdia do Senhor, for trazida a uma reunião mediúnica e o médium se afastar e ela entrar em contato com o corpo daquele médium, olha o tipo de energia que ela pode deixar ali no médium. Primeiro, causado pelo trauma que ela sofreu. Segundo, se ela já tiver alguma consciência, pode estar cheia de ódio por aqueles que fizeram aquilo. Desejo de vingança e outras coisas terríveis. Imagine o trauma dela. Imagine que tipo de resíduos magnéticos ela pode deixar no médium. Imagine as imagens que ela vai deixar do cérebro do médium. Que quando voltar, se for um médico, uma Regina, pode ver aquela cena. E ao ver aquela cena, vai ficar abalado. Não vai ficar abalado? É o que a Regina falou aqui. Ela trouxe esse exemplo aqui de um espírito, de uma pessoa, né, agora o espírito desencarnado, que morreu sendo agredido por um instrumento medieval violentíssimo, né? Ela diz, por uma bola cheia de pontas de ferro, por toda a superfície que gira presa por uma corrente, caminho de ferro, um cabo, como de um chicote. Foi uma cena inesquecível. Ela, Regina, viu tudo o que aquele espírito sofreu. Tudo. Todo o terror que ele sofreu. Todo o terror. Como essa criança contou para mim. Só que ela não contou aterrorizada. É que eu fiquei aterrorizada, e até hoje, quando eu lembro dela me contando o que ela me contou, eu me aterrorizo. Ela contou porque aquilo para ela, onde ela vivia, era algo cotidiano. Então, para ela não tinha mais choque, que é uma tristeza, né? Uma criança de 12 anos, né? Vivenciar esse tipo de coisa. Eu que até hoje sou assustada com esse tipo de coisa. Aí ela diz aqui, o realismo de tais vidências é impressionante. Quando o grupo cuidou, olha outro caso que ela vai contar aqui, de uma comunidade de judeus que morreram vitimados por atrocidades promovidas por oficiais nazistas, ela foi ao encontro de um deles, de um desses espíritos encarnados, que ainda se via detido num dos tenebrosos campos de concentração da época. Gente, ela, como médium, foi levada lá e encontrou esses espíritos que ainda estavam lá, nesses campos de concentração. Treblinka, Auschwitz e outros mais. Ainda estavam lá. Uma vez eu li numa matéria, era uma matéria sobre mulheres nazistas, onde eles diziam que a maioria das mulheres nazistas torturadoras foram piores que os homens. Uma coisa mais incrível. Acho que elas conseguiam ser mais cruéis que os homens. E ele cita uma cena que eu nunca tive coragem de repetir, de contar para ninguém. Quando eu li ele descreve aquela cena, eu fiquei traumatizada. Eu sou até traumatizada até hoje. Eu não tenho coragem de repetir o que eu li. E eu li num jornal que está aí pelo Google, dessas histórias. Mas eu não tenho coragem de verbalizar aquilo. Não tenho. Quando eu lembro, aquilo me fere profundamente. E eu acho que se eu contar verbalizando, eu vou me traumatizar duplamente. Então, eu só comento assim, o fato terrível, mas eu não conto o fato para ninguém,
porque eu acho que eu vou me traumatizar 2 vezes, porque isso me traumatizou até hoje, eu carrego essa coisa me traumatizou. E eu não tenho coragem de contar, porque se eu contar, eu vou estar vivenciando aquilo e eu vou me traumatizar novamente. Só para vocês dizerem que uma coisa é terrível. Né? E eu jamais teria vontade de entrar numa auto-suíte, mesmo sendo um museu, hoje é um museu, eu jamais teria coragem de entrar num negócio daquele. Então, ela diz aqui, o próprio Divaldo foi visitar o Auschwitz. Ele entrou e não conseguiu seguir adiante. Ele parou no meio um jardim lá, sentou e disse, olha, não consigo entrar. Porque foi uma caravana, né? E disse, eu não consigo entrar. A energia aqui é terrível, eu não consigo entrar. Então, ela vai contar aqui que ela foi levada em desdobramento a um lugar desse, né? É aqueles desdobramento à distância, quando o espírito não é trazido, mas ele, o médico é levado lá. Falou na aula passada. Diz lá nesse campo de concentração, ela ficou, depois que a entidade foi desligada. Um jovem, ainda perplexo, esse jovem que estava lá, espírito, sem entender sequer o que acontecera com ele. Estudava na França, era um judeu, um jovem judeu que estudava na França. Quando resolveu visitar a Alemanha, fora agarrado na Alemanha e levado para o campo de concentração, onde acabou trucidado como os outros prisioneiros. Só que ele não sabia que estava morto. Então ele ficou, o espírito dele ficou, que isso aqui deve ter acontecido com a Regina, nos anos 80, mais ou menos, né? Então ele ficou uns 40 anos, o espírito dele lá no campo de concentração. Ele nem tinha noção que estava morto, né? Porque ela foi levada até lá em desdobramento, ele foi atendido, depois que ele se desligou, ele continuava lá. Ele recusava-se, o espírito, a aceitar aquela realidade dura que ceifara de um só golpe todas as suas esperanças. Ele estava ali e não aceitava. Eu era um estudante, estava na França, resolvi voltar para a Alemanha, de repente, para visitar os parentes, quando os nazistas me prenderam, me levaram para o campo de concentração. E eu morri lá, eu não tinha culpa de nada, eu era inocente. Terminada a manifestação, Regina não conseguia voltar para o corpo e despertar, embora pudesse ouvir a voz do doutrinador chamá-la. Sentia-se encerrada, presa, num espaço cercado de arame farpado, finamente tecido e eletrificado, que era como eles ficavam presos lá, né? Tinha receio, Regina, tinha receio de atravessar a cerca. Só depois de ouvir palavras de confiança e tranquilização do doutrinador, conseguiu vencer sua inibição e atravessá-la. Daí se pode ter uma ideia de como estava a pobre entidade, o jovem, pobre entidade fixada naquele terrível ambiente onde a sua vida física se extinguira e onde ainda se mantinha mentalmente aprisionada, ignorando sua condição de ser desencarnado. Então, só depois dessa doutrinação, que mesmo desligada do corpo da Regina, ele ainda continua achando que não estava morto, e aí o atendimento continuou por parte da espiritualidade, e ele tomou consciência. Imagine quantos ainda estão lá. Que isso foi em 45. Né? Não, em 45 acabou a guerra. Fecharam-se os campos de concentração em 45. De 45 para 2025. Olha aí. Né? 55, 60, são 80 anos. 80 anos. O que são 80 anos para um espírito? Uma semana. Então, aqueles campos de concentração, que são muitos mais famosos, são Auschwitz e Treblinka, tem um outro, e dezenas deles estiveram lá na Europa, Dachau, né? São os mais terríveis. Ainda tem muito espírito lá, preso ali, desesperados, e não sabem ainda que morreram. Outros já sabem que morreram, mas estão revoltados, querem vingança contra seus acusadores, seus carrascos. Muita gente, porque foram milhares de pessoas
que morreram nesses campos de concentração. Milhares. E não foram só campos de concentração, não. Muitos hospitais, manicômios, né? Clínicas, que também houve prisioneiros nazistas, prisioneiros judeus, deficientes mentais, que foram mortos assim, em muitas clínicas também. Coisas terríveis aconteceram lá, né? Daí se pode, né, ter uma ideia de como estava a pobre entidade fixada naquele terrível ambiente, onde a sua vida física se extinguira e onde ainda se mantinha mentalmente aprisionada, ignorando sua condição de ser desencarnado. Se a entidade se apresenta com algum defeito físico, quer dizer, com alguma deficiência física, como paralisia, dor localizada em algum órgão, um membro decepado ou coisa semelhante, ela, né, encontra o local, quer dizer, o médium encontra o local correspondente àquele membro deficiente no seu corpo, ainda sensível, com uma sensação de desconforto. Quando necessário, alguns passos são dados e ela retoma logo a normalidade. Certa vez, ao retomar o corpo, não conseguia mover as pernas e nem as sentia. A entidade que acabava de se retirar era paralítica de cintura para baixo. Então, ela sentia, né, aquele incômodo da paralisia daquele espírito. Outro espírito a deixou com resíduo de seus problemas circulatórios, dado que desencarnara de um infarto. Durante a conversa com o doutrinador, levado por forte emoção, começou a passar mal. Ao reassumir o corpo, Regina estava sentindo dores precordiais, né? Então, ela estava sentindo o dor, né, do infarto. Alguns médios se queixam de mal-estar depois das reuniões. Se o médium, nos primeiros momentos, ao retornar ao corpo físico, sofre repercussões dos resíduos ali deixados pela entidade manifestante, bastam-lhe alguns passes para que se refaça com relativa presteza. Eu trouxe aqui um pequeno texto, né, para a gente, em acordo com isso que a gente está lendo, para a gente falar sobre isso. Esse texto está nesse livro aqui, é um livro que nós vamos estudar aqui na nossa casa. É do Valdeir Bezerra de Almeida, A Complexidade da Prática Mediúnica. Na terceira parte desse livro, no capítulo 1, item 1.6, que tem por título Saída do Transe Mediúnico, o Valdeir fala o seguinte: aprendemos que o transe mediúnico tem graus variados, indo do superficial ao profundo. Quer dizer, tem o transe leve, tem o transe, né, profundo. Se não há um médium exatamente igual ao outro, com relação às suas faculdades, podemos admitir também que não haverá transe igual entre eles. Cada um vai ter um transe de acordo com a sua forma de ser. Para cada caso, uma atenção especial, principalmente quando do seu retorno à consciência plena. É esse o assunto que a gente está conversando hoje. O desligamento da entidade que está se comunicando não deve se dar bruscamente, devendo o médium retornar ao seu estado psíquico normal gradativamente. Após o término da conversa com o espírito sofredor, o esclarecedor, que é o doutrinador, deverá acompanhar atentamente seu desligamento, observando os sintomas do médium, tais como sensação de ansiedade, dificuldade de respirar e de se acomodar na cadeira, demonstrando ainda estar preso às energias de baixo teor e deixadas impregnadas no seu perispírito pelo espírito sofredor ou equivocado, como denomina a bondosa Joana de Ângeles ao se referir ao obsessor. Ela sempre fala que o espírito é um equivocado. Então, o doutrinador tem que observar o médium, ver, quando está terminando a passividade, essa sensação dele. Né? Olhar para o médium e ver, opa, está com sensação de ansiedade, está com dificuldade de respirar, de se acomodar na cadeira, e aí ele começa a observar para dar o atendimento necessário. Outra coisa que o doutrinador tem que observar o movimento dos olhos,
a mudança facial, a entonação da voz e sua posição corporal. Ajuda muito a concluir se o médium saiu do transe ou não. O dialogador, que é também o doutrinador, somente se afastará do médium após o médium responder com firmeza de voz: estou bem. Porque você diz, fulano, você está. E aí, se o médium disser, estou bem, aí o doutrinador pode se afastar dele. Mesmo assim, houve casos em que depois, é o Valdeir falando, né, que ele trabalha com mesa mediúnica, de me afastar do médium, e o médium que disse que estava bem, retornei junto do médium de novo. E percebi pelo seu incômodo na cadeira e pela sua respiração ofegante e os globos oculares se movimentando, que ainda estava em semi-transe. Então, que o médico pediu para ele, volta, volta. Aí, quando ele voltou, observou, percebeu que o médico ainda não tinha se desligado. Tá? Nesses casos, quando não se tratar de uma passividade sequencial, que pode acontecer, né? Do mês, estou bem, o doutorando se afastar, e de repente outro espírito chegar e o médico está dando outra passividade. Entendeu? Então, ele está falando, nesses casos, quando não se tratar de uma passividade sequencial, que esporadicamente acontece, sugerimos a aplicação de passos dispersivos ao longo do corpo, começando pela cabeça, ordenando-lhe que se liberte da influência. Aí o doutrinador vai falar com o médico, dizendo: ó, você precisa se libertar, acorda, desperta, né? Então, ele diz aqui, ó, começando pela cabeça, ordenando ao médium que se liberte da influência que o prejudica. É fundamental, nesse momento, a segurança e fé dos irmãos responsáveis pela administração dos trabalhos do plano invisível. Há casos em que o médium se comove excessivamente com o sofrimento do espírito atendido e parece desejar continuar ao seu lado, chorando ou sofrendo junto com ele, esquecendo-se da orientação segura de André Luiz. Ajuda e passa. Quer dizer, ajuda e segue o teu caminho. Você não tem que ficar ali, né? Ligado a ele. Ajuda e passa, né? Então, o Valdeir disse isso. Agora, vamos aqui para o nosso, voltando ao nosso livro do Diversidade dos Carisma, para a gente encerrar o item 10. Ele diz aqui: terminado o atendimento da noite, às vezes tem-se a palavra de algum amigo espiritual, que é a mensagem do orientador, né, do mentor, quando há tempo disponível para isso, pois é um respeito severo ao horário. A prece final encerra os trabalhos. É possível que Regina ainda tenha algum breve recado a transmitir ao doutrinador, mas não por incorporação. Ou então, ela pode identificar ou não certos espíritos que comparecem por motivos diversos. Vêm participar do trabalho, têm qualquer vínculo com o companheiro encarnado ou se mostram interessados no trabalho que está sendo desenvolvido junto aos companheiros de tratamento. Isso é lá depois da avaliação. Na avaliação, ela pode passar isso para o grupo. Raramente se comunicam esses visitantes. E aqueles espíritos que visitam ficam observando o trabalho, que se porta com irrepreensível discrição. Regina os vê, por vezes, aproximarem-se de um ou outro companheiro encarnado e envolvê-lo num abraço fraterno e carinhoso, né? Então, gente, muito interessante a aula de hoje, né? Muito interessante a aula de hoje. Esse texto também do Valdeir, chamando a atenção do doutrinador, para observar bem o médico que está trabalhando, tá? Para poder dar o suporte necessário a esse médico. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o que nós estudamos hoje? Verinha, que trabalhou como doutrinadora aí tanto tempo, Márcia. Já aconteceu comigo, Rosa, do irmão chegar, mas eu fiquei tão envolvida que eu só tinha vontade de chorar, mesmo ele tendo ido embora. Aí eu tive que entrar em prece para poder me harmonizar de novo. Foi muito difícil, viu? Tem facilidades muito difíceis mesmo, né? É, Difíceis mesmo. parecido com o que você falou.
Gente, ó, bota a data aí, dia 20 de fevereiro, item 11, 4 faculdades básicas, tá? 20 de fevereiro. Então, gente, vamos encerrando aqui a nossa aula de hoje. Quando for 5h20, a gente retorna para o estudo do livro Primícias do Reino, né? Aqui com a nossa companheira Denise. Agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a oportunidade que o Pai nos concede, estarmos aqui estudando, nos aprimorando, conhecendo um pouco mais, né, desse trabalho maravilhoso que acontece numa reunião de desobsessão. Aí tem a Ana Constantino, aí, que ainda está trabalhando na mesa, a Márcia também. Então, que a gente possa ir conhecendo um pouco mais, se aprimorando um pouco mais, para que a gente possa colaborar da melhor maneira possível no trabalho. Porque só com conhecimento a gente pode realmente trabalhar efetivamente, né? Com qualidade. O estudo da qualidade é o nosso trabalho. Então, muito bom mesmo. Eu gostei muito desse texto do Hermínio de Miranda. Então, que o Senhor nos abençoe mais uma vez. Agradecemos sempre ao Senhor essa oportunidade, tá? Então, ó, vou passar aqui para a Denise, tá, Denise? Estou passando aqui para você o anfitrião. Daqui a pouco a gente está de volta aí para o nosso estudo, tá bom? Um beijo aí no coração de todos.